Olá, amigos! Fabiano Santos, Mortgage Broker brasileiro aqui na Austrália. E hoje, pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Café com o Fabiano. Apenas relembrando, né, gente, o objetivo aqui desse quadro do Café com o Fabiano é sempre trazer algumas pessoas com uma outra visão do processo de compra. Nós gravamos muitos vídeos, né, na Capta, eu e o Alvi, mas é sempre com a gente falando algumas coisas mais técnicas, e esse canal aqui é para trazer a visão do cliente ou visão de alguns parceiros nossos nesse processo, como os buyer agents, real estate agents, solicitors e outros. Hoje aqui eu tenho o prazer do nosso sexto episódio, trazer aqui o Guilherme Messiano. Muito obrigado pelo convite aí, Fabiano. Obrigado por ter vindo, Guilherme. O Guilherme e a Mariana, né? Foram eles dois que compraram, né? Mas como sempre que eu gosto de falar, por questões técnicas aqui, de microfone, de espaço, a gente sempre traz uma pessoa quando for um casal aqui para facilitar aqui o nosso cenário, que aqui é tudo feito caseiramente, então normalmente é mais fácil conversar só com um. Então, gente, o que eu queria trazer o caso do Guilherme e da Mariana aqui, que foi muito bacana, né? Primeiramente falando que eles representam muitos dos nossos clientes aí atuais, dos últimos 2 anos, que são clientes que estavam em outro estado e compram, né, em outro estado. No caso, o Guilherme e a Mariana estavam em Sydney, né, New South Wales, e compraram aqui em Queensland, Gold Coast. Então, minha primeira pergunta para o Guilherme é mais ou menos nesse caminho, tá? O que motivou eles a essa decisão de vir para cá, né? E depois, né, tanto o Guilherme quanto a Mariana, eles estão aqui em Queensland trabalhando para empresas que a central, né, o head office é em New South Wales. Então, Guilherme, primeiramente, como é que foi esse processo de vir para cá e como é que vocês conseguiram, né, continuar trabalhando no escritório de New South Wales, mas morando aqui? Legal. Eu acho que a nossa história é muito parecida com outros imigrantes e com outros brasileiros daqui, né? A gente chegou na Austrália em 2015 e é aquele processo de imigração, né? Você troca de carreira, tem os desafios dos primeiros anos e tal. E a nossa residência saiu no meio do Covid. E aí a gente tinha a ideia de sair do aluguel, né? Que é de novo um desafio que a gente como imigrante sempre passa, né? Às vezes já não paga aluguel no Brasil, mas chega aqui e volta para a vida de aluguel. E a gente já tinha esse plano de tentar comprar alguma coisa e tentar sair do aluguel. O mercado imobiliário em Sydney sempre foi difícil, mas durante o Covid e depois do Covid ficou realmente impossível para o que a gente queria, né? A gente morava num apartamento de 2 dormitórios, e aí nasceu o nosso segundo filho, então começou a ficar... A gente viu que aquele apartamento de 2 dormitórios estava apertado, então a gente já não queria comprar um outro de 2 dormitórios, então a gente estava pensando em alguma coisa maior e o mercado de Sydney não deixava a gente sonhar com isso. Conheço bem essa história, fiz a mesma coisa. Cada família tem as suas prioridades, né? A gente achava que ter um pouquinho mais de espaço era uma das nossas prioridades. A gente também gostava da ideia de morar num lugar um pouco mais quente. E eu não falo mal de Sydney, eu adoro Sydney. Eu sinto falta de muitas coisas que tem em Sydney. Eu sinto muitas faltas dos meus amigos que estão em Sydney, porque, como você falou, eu acabei de me mudar para cá, mas ao mesmo tempo não me arrependo da decisão de vir para cá. Alguns desafios que a gente teve que passar antes de tomar realmente a decisão de vir foi, obviamente, o trabalho, né? Então, como eu comecei a falar assim, você chega aqui, aí troca de profissão, aí vai fazendo o que dá para fazer. Então, aí a gente chegou num momento que a gente estava estabelecido num trabalho e o headquarter era em Sydney. Então, mesmo com a intenção de vir, a gente tinha esse receio de mudar de cidade, mudar para uma cidade menor do que Sydney, com talvez um pouco menos de oportunidade de você conseguir um trabalho. Às vezes com salário até menor, Às vezes com um salário até menor, e aí a gente diz, mas o custo de vida é menor. Mas às vezes não justifica essa diferença de salário, então isso era um grande impeditivo da gente para vir.
Aí também acredito que quando você põe energia em alguma coisa, ou se é para acontecer, as coisas vão fluindo, e aí no meu trabalho apareceu uma oportunidade de mudar para cá. Era para fazer a mesma coisa que eu fazia em Sydney, ia só mudar de equipe, mas era exatamente o mesmo trabalho. Então eu já tinha o ok da minha empresa. Aí a Mariana foi fazer essa mesma pergunta na empresa dela. Aí ela já estava trabalhando, por causa do Covid, ela nunca. Durante o Covid, eu parei de trabalhar porque eu trabalhava com hospitality nessa época. Então eu fiquei um tempo sem trabalhar. Ela nunca ficou, então ela já trabalhava remoto. Então Sim. a gente tinha um pouquinho menos de receio do dela, mas enfim, você sempre tem que conversar com a equipe. Funcionou. Aí, aos 45 do segundo tempo, aquela vaga que eu já tinha foi cancelada na minha empresa, então teve um drama no final aí, que acabou que foi para melhor, porque aí eu tive que correr atrás de uma outra vaga. Eu já estava quase com a mudança marcada, assim, já tinha dado até o notice no meu apartamento. Foi com emoção. Aí apareceu uma outra oportunidade que foi até melhor, com um salário até um pouco melhor do que eu estava na mesma empresa, na mesma área de vendas, mas fazendo um trabalho diferente. Enfim, deu certo e a gente decidiu vir. Mas, assim, me conhecendo, eu acho que se eu não tivesse essa segurança de estar trabalhando, de ter um trabalho garantido chegando aqui, talvez eu não tivesse me mudado ainda. Porque com 2 filhos eu sentiria muito essa pressão de chegar aqui, assim, eu tenho que encontrar um trabalho rápido. A gente se vira, trabalha de qualquer coisa, mas né, é uma responsabilidade a mais, é um peso a mais, né? Sim, sim. Então foi legal, né? Então muitos de nossos clientes estão passando por isso, né? De conseguir vir para cá, mas mesmo com o head office da empresa em outro estado. E esse foi o caso aí do Guilherme e da Mariana também. E me fala um pouquinho, o Guilherme e a Mariana, vocês já vieram focados em comprar, né? Porque vocês chegaram, acho que em dezembro, em abril vocês já estavam com o contrato assinado. Me fala um pouquinho disso. Tem sempre um pouquinho de drama nisso daí, também não era o nosso plano. A gente veio já focado em comprar, então, como eu falei, o motivo número 1 da gente mudar para Queensland era o mercado imobiliário, para a gente conseguir comprar alguma coisa um pouco maior. A gente tinha um sonho de morar numa casa ao invés de um apartamento. Eu nunca tinha morado numa casa na minha vida. Eu tinha essa vontade. Então a gente chegou aqui, o plano era tomar essa decisão ou encontrar essa casa, ou encontrar esse lugar nos primeiros 12 meses. Para conhecer, né? Exatamente. Os bairros, ver onde você se adaptaria. Né? A gente conseguiu alugar um apartamento, a gente conseguiu alugar uma casa aqui em Gold de Sydney, então os amigos ajudaram a gente a fazer inspection, a gente conseguiu alugar uma casa. A casa só deixou a gente alugar por 6 meses e como a minha filha mais velha já tem idade escolar, a gente tentou fazer uma pesquisa de escola remota, ligava para algumas pessoas, eu já tinha feito essa pesquisa em Sydney também, então eu já conhecia um pouquinho de como funciona, que a gente queria que ela estudasse uma escola pública, né? Assim como ela estudava em Sydney. Então eu já conhecia um pouquinho de catchment, como é que funcionava essas regras de escola, mas isso restringe um pouco as suas opções, ao mesmo tempo te dá um pouquinho mais de foco, ao invés de você ficar pensando na Gold Coast inteira, te dá um pouquinho mais de foco. Então a gente pesquisou, sei lá, uns 5 suburbs, vai? Então a gente chegou à decisão de uma escola e saiu correndo atrás dessa casa. A gente conseguiu alugar uma casa que era walking distance para a escola que a gente escolheu. Então, de novo, aquelas, quando tem que acontecer, então deu certo. Indo, né? Era uma casa num tamanho que a gente gostou. Ela era um pouquinho mais velha do que a gente gostaria, mas assim como quando você compra, na minha opinião, assim quando você aluga, você não consegue ticar todos os boxes que você quer. Isso é um ponto importantíssimo. Então a gente tentou setar as nossas prioridades, que era assim, se possível, walking distance para a escola, porque o headquarter da minha empresa é em Sydney, mas eles têm um escritório, eles têm na verdade um warehouse em Brisbane, então eu teria que ir para lá. Eu tenho que ir para lá 2 vezes por semana, e aí a Mariana, que trabalha totalmente remoto de casa,
fica sem carro esses dias, então é melhor para na logística na com as rotina crianças. da família. A gente conseguiu alugar essa casa por 6 meses. Eu falei, tá bom, chegamos aqui então e vamos começar a pesquisa. A gente, né, demora 1, 2 meses até, né, cidade nova, escola nova, tal. A gente não conseguiu olhar muito dessas coisas. Quando foi lá para março, acho que a gente começou a falar nisso um pouco mais, dando uma olhada. A gente assustou um pouquinho com os preços. Continuava muito diferente dos preços de Sydney, mais diferente das nossas expectativas, né? Porque talvez a minha expectativa estava baseada num preço pré-Covid, e essa diferença, não sei nem dizer se essa diferença entre Sydney e Gold Coast era maior, mas enfim, o valor daqui dos imóveis era bem diferente. Sim, né? sim. E aí, quando chegou abril, a gente tomou uma surpresa, que foi o proprietário da casa que eu alugava vendeu a casa. E aí a gente falou, e agora, né? Porque quando você tem uma criança na idade escolar, eu tinha acabado de mudar a Maria de escola, né, de Sydney para cá. Então ela estava 4 meses na escola, e agora o que eu faço? Alugo outro lugar no mesmo catchment. Não precisa ser no mesmo catchment mais, porque ela já estava matriculada na escola, mas precisava ser numa distância que dá para você levar e buscar todos os dias, né? Ou troco ela de escola de novo. Aí, de novo, vai para as prioridades da família. A gente decidiu que a gente não queria trocar ela de escola. A gente falou, a gente não quer fazer isso, então a gente vai restringir as nossas opções, mas a gente quer perto da escola, se não for walking distance, que a gente adorava, que seja dirigindo. E a gente continuou procurando, a gente começou a procurar uma casa ou uma townhouse para comprar, primeiro walking distance e depois abrindo um raio um pouco mais para 10, 15 minutos dirigindo. E aí, de novo, a gente assustou um pouquinho com os preços, porque a região onde a escola da Maria mora é uma região que tem os valores de imóvel um pouco mais altos, e casas, a maioria das casas são mais velhas, que era uma coisa também que a gente não gostava muito da ideia. Mas a gente pesquisou bastante, a gente tinha... Aí passava 2 coisas na nossa cabeça: a gente precisa tomar essa decisão rápido, ao mesmo tempo vai ser uma das maiores decisões que a gente vai tomar na nossa vida. Né? Então a gente queria tomar uma decisão correta, né? Não apressar as coisas, porque passava muita coisa na nossa cabeça, que era assim, eu me mudei 6 vezes em Sydney, mais uma para cá 7, aí eu ia mudar a minha 8ª vez. Então, mudança com criança mudança super gostoso, com criança, né? É realmente uma alegria total. No dia da mudança e nas semanas seguintes, é uma maravilha. E aí, então, ficava passando pela nossa cabeça, então, a gente vai alugar mais um lugar, só que a gente quer comprar. Então, assim, a gente vai alugar para daqui 6 meses ou 1 ano, se tudo der certo, mudar novamente, não vai ir para, sei lá, 9ª, 10ª mudança. Então a gente realmente focou na compra, a gente focou na busca da compra, com aquele negócio do aluguel como um plano B, porque não, né, a gente não queria tomar qualquer decisão, e a gente encontrou provavelmente umas 3 casas que a gente se interessou. A gente acabou fazendo proposta em 2. Uma, a gente chegou assim aos 45 do segundo tempo. Quando a gente chegou, o corretor assim falou assim, a gente está recebendo proposta só até hoje, porque essa casa já estava no mercado há um tempo. Eu acho que eles já deveriam ter uma proposta na mão e só estavam tentando ver se conseguiu alguma coisa mais alta. E realmente assim, a gente mandou uma proposta que era até assim pouquinho mais alto do que o valor que eles estavam pedindo, e assim, 15 minutos depois veio não, a gente já tem uma outra, provavelmente porque já tinha uma proposta melhor. Na outra casa que a gente fez a proposta, a gente deu sorte de novo, que a Mariana, as coisas que tem que acontecer, né? A gente fez uma inspection no meio da semana, numa quarta-feira, e estava cheia a inspection. Por uma quarta-feira, assim, tinha, sei lá, mais umas 5 famílias fazendo.
E assim que a gente pisou na casa, a gente sentiu que ali tinha alguma coisa diferente pra gente. A Mariana se sentiu super à vontade na casa, eu também. Tinha os 3 quartos, que era o mínimo que a gente queria. Tinha uma área externa gostosa, que era o que a gente esperava também. E aí aconteceu uma coisa que assim, a gente não tomou a decisão nessa hora, o valor estava um pouquinho acima do que a gente tinha pensado em pagar, então isso também deu uma titubeada na gente. E aí a casa ficou aberta para inspection até o próximo final de semana, então que no mercado, na situação que estava, eu acredito que ainda está assim, faz a inspection e faz a proposta, porque a chance de você perder aquela casa é grande. Muito, muito grande. E como tinha bastante gente lá, e bastante gente perguntando detalhes para o corretor e tal, a gente achou que não dava mais tempo. Mas enfim, a gente conseguiu fazer uma segunda inspection naquela casa, que aí me deixou mais tranquilo de não estar tomando aquela decisão apressado. Então, comprar casa na Austrália é diferente de comprar casa no Brasil, né? Aqui você faz uma inspection para compra da casa, faz uma inspection de meia hora, que eu acho uma loucura. Com mais 30 pessoas. Com mais 30 pessoas, e assim, você olha a casa, mas e a gente estava comprando uma casa usada, né? Não na casa nova. Sim. Então, assim, você tem que olhar se, né, tudo que você... As condições que a casa estão no que você está esperando e tal. Então, essa segunda visita, apesar de ser rápida novamente, mas deu pra gente mais segurança. Eu falei assim, não, realmente a gente gostou dessa. Se desse, a gente quer ir em frente. A gente foi lá e fez a proposta para essa. Coisa boa, tá? O Guilherme aqui, excelente aqui, né, esse comentário dele, falou de coisas super importantes aqui, né? Uma coisa que a gente sempre fala para os nossos clientes é esse ponto: não existe a casa perfeita. Não é porque você está comprando uma casa de 300 mil ou uma casa de 3 milhões. Não tem casa perfeita. Sempre vai faltar alguma coisinha que você queria. Um espaço maior fora, um espaço maior fora. Queria de 4 quartos, 3 quartos. O material da casa faz um barulhinho. O banheiro está no lugar que eu não queria. Enfim, não existe. Mas se ali, né, assim, a maioria das boxes que você está procurando, vai nessa aí, porque se você ficar em busca da casa perfeita, isso não existe. E esse outro ponto que o Guilherme colocou foi muito legal, né? Que eu me lembro da nossa primeira reunião, o Guilherme falando: Pamela, eu tô tendo essa reunião, a gente tá tendo essa reunião agora, mas eu tô pensando em comprar mais lá pra frente e tal, né? E fez super certo, né? Tem que já fazer uma reunião para entender. E logo em seguida, né, acho que 3 semanas depois ele me ligou: Fabiano, mudou o plano aqui. Acho que a gente vai ter que acelerar esse processo aqui, que é uma casa que eu estou morando aqui, o pessoal vai vender. Então também tem que ficar preparado, né? O mercado de aluguel, tanto aqui em Queensland, mas, né, em toda a Austrália, está uma loucura. Então o pessoal falando de alugar, de fazer renovações só de 6 meses, e quando vai renovar o preço vai lá em cima, e às vezes você está antecipando aí esse processo de compra do seu imóvel. Tá? Legal, Guilherme. Vamos para um outro ponto. Agora você fez oferta aceita. Um ponto legal também da situação de vocês acontece muito com os nossos clientes, né? A maioria dos nossos clientes, quase 90% dos nossos clientes são brasileiros, né? E às vezes vai dar o depósito e não está com todo o dinheiro do depósito aqui na Austrália, né? Tem alguns investimentos, ou vendeu um imóvel no Brasil, enfim, vem gift de parentes, né, também. E aí o dinheiro está lá no Brasil, parte do depósito para trazer para cá. Me explica um pouquinho, que foi o caso de vocês, né? Como é que foi esse processo de trazer o dinheiro do Brasil, né? Vocês estavam querendo saber se podia ou não, se o dinheiro já precisava estar na conta. Vamos falar um pouquinho disso. Legal. Eu tentei estudar o processo inteiro, né? Antes de como é que funciona a oferta, que de novo, é bem diferente do Brasil, né? Então tem a oferta, a espera, settlement, todos até esses termos que hoje em dia talvez eu esteja um pouco mais familiarizado, porque eu passei uma vez por isso, mas que antes, quando você, pelo menos para mim, quando você começa a ver todo o processo, ele parece um pouco complexo, né? E eu realmente não tinha esse conhecimento de que o dinheiro para o depósito não precisaria estar aqui. A minha ideia sempre foi trazer uma parte do meu depósito do Brasil, então eu já tinha esse planejamento, mas eu não tinha a ideia dos prazos daqui da Austrália. Assim, você fez a oferta, quanto tempo eu tenho para trazer? Depois que você comentou que eu não precisava ter o dinheiro aqui,
Então tá bom, então eu não preciso. Mas em quanto tempo eu tenho que trazer? Porque depende de onde o seu dinheiro está, e no meu caso foi assim, parte dos meus recursos eu tinha liquidez no D mais um, mas a segunda metade era D mais 30, se eu não me engano. Então eu também tinha essa preocupação do prazo. Não precisa ter todo o dinheiro aqui, mas quando que eu vou precisar ter ele aqui? E aí foi que você me explicou todos os processos e todos os prazos. Eu fiz uma continha lá, não, então dá tempo, e no meu caso deu certo. Tudo isso a gente fez antes de fazer a oferta, mas é importante ter esse conhecimento, né? Assim, se você tem o plano de comprar, no meu caso foi assim, eu tinha o plano de comprar uma casa, mas eu não queria mexer no meu investimento enquanto eu não tivesse aquilo mais concreto. E eu acho que foi a decisão certa a fazer. Então, via de regra, né, gente, para o pre-approval ou antes de você comprar a casa, você não precisa estar com todo o seu depósito na conta, né? O que a gente precisa normalmente, né, vou fazer um resumo aqui, quando você assina o contrato, logo após a assinatura ali, depois que passa a condition, você precisa ter pelo menos 5% do valor do imóvel ali para dar de initial ou balance deposit. O demais fundo para pagar os outros custos, ou se você der mais de 5%, você vai dar só lá no settlement, que às vezes é um mês, 2 meses depois que você assinou o contrato. Tá? Então, e eu lembro também de um receio que eu tinha, que era, às vezes eu trago quantias pequenas para cá, né, do Brasil para cá, e eu sempre usava o Wise, eu usava um outro aplicativo, mas com valores maiores eu não tinha tido essa experiência ainda. Então, eu perguntei uma indicação de casa de câmbio no Brasil, tal, então isso também foi outra coisa que me deixou um pouco mais tranquilo, assim. Sempre quando vem uma indicação, seja sua ou seja de alguém que você conhece, você fica mais tranquilo de fazer as operações, né? Então eu acabei fazendo essa com parte do valor que eu trouxe com uma casa de câmbio que a Capta me indicou. Coisa boa. Então, uma coisa muito legal também que aconteceu, me lembro no processo, né, do Guilherme e da Mariana, que eles compraram bem naquele boom que as taxas do Airbnb estavam aumentando ali semanalmente, mensalmente, e isso aí para o broker é uma maravilha, né? Deixa a gente de cabelo em pé, que a gente manda umas opções de banco, né, com as taxas para o cliente escolhe o banco, dá uma semana, quando a gente está mandando a application, muda tudo, aí esse banco já não é o melhor, e foi mais ou menos o que aconteceu no caso do Guilherme, né, Gui? A gente começou com o NEB, depois a gente trocou para o ING, não foi? Foi. Acho que o NEB estava com uma taxa melhor, né? Mas ou era ao contrário, e além da taxa de juros ainda tem umas outras taxas, né? Exatamente. Que aí você manda o cálculo do que fica o valor final, e aí a gente tomou a decisão de ir com a ING em vez do NEB. Do ING depois do NEB. Então sempre tem um bando de emoções aí no meio do processo, né? E uma outra coisa também que eu me lembro do caso de vocês, de novo, falando desse processo de aumento de taxa, se a taxa vai aumentando, né, lembre-se que pré-Covid as taxas estavam em torno de menos de 2%, né, hoje já estão em torno de 6%. E esse aumento de taxa, o que acontece? A taxa aumenta a prestação, o borrowing capacity diminui. Né? E lembrando que a conta do borrowing capacity é o quanto que, né, de income, menos as despesas, liabilities, né, carro financiado, cartão de crédito, né, dependente, tudo isso impacta no borrowing capacity. E aí, num determinado momento, estava passando, né, Guilherme, o borrowing capacity, com esse aumento de taxa ali, ficou um pouquinho abaixo do que a gente precisava, e a gente teve que tomar algumas medidas. Né? Fala um pouquinho sobre isso, Gui. Alguns percalços que a gente preferia não passar, né, que é quando a gente já tinha tomado a decisão na casa, a gente achou que, né, tava com os valores dentro e tal, e no finalzinho ali ficou faltando um pouquinho do borrowing capacity. Então, acho que o que eu aprendi com isso foi, assim, na medida do possível, deixar um pouquinho flexível o valor que você pode trabalhar, né? Seja o valor da prestação ou o depósito. É fácil falar, né? Porque às vezes você está usando tudo que você pode para realizar esse sonho, e tentar, nessa parte, ser bem racional, né? Apesar de ser uma compra, no meu caso era a compra da nossa primeira casa aqui, era uma compra muito, muito emocional, mas nessa hora de fazer a decisão
do quanto você pode pagar mensalmente, quanto você pode dar de depósito, tem que ser bem racional para você não se apertar lá na frente, né? Exatamente. E aí, graças a Deus, deu tudo certo, a gente se adequou, né? O Guilherme e a Mariana compraram a casa deles, e aí uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes da nossa entrevista é que depois que você vira dono do imóvel também, eu sou, né, que eu comprei meu imóvel tem 2 anos aqui em Gold Coast, você tem novas obrigações que você não tinha quando você alugava aqui. Né? Então, Guilherme, me diz alguma coisa que mudou, né, da época que você alugava para agora que você é dono de imóvel, e dá algumas dicas aí para os clientes depois que eles compram o imóvel. A gente é acostumado a pagar aluguel aqui, né? E aí não paga o condomínio, né? Em algumas casas que eu morei em Sydney, acho que quase todas elas não pagava água. O IPTU, que é o Council Rate, né? Um país aí, o IPTU que é o pior deles, né? Então tem que provisionar isso. Então aqui eu já recebi o Council Rate, que é uma paulada, né? São valores altos semestrais aqui pra gente. A água é um valor que me assustou também, então faz todas essas perguntas pro corretor antes de você tomar a decisão. Normalmente, por mais que a sua família, no meu caso, se eu não me engano, o proprietário que estava morando lá estava morando só em 2 pessoas, e eu estava mudando com 4, né? Mas os valores que eles me passaram, por exemplo, de água, não eram tão diferentes. Então, te dá uma boa ideia dos seus custos dali para frente, né? E aí a gente colocou esses custos junto com a parcela que a gente pagaria mensalmente para poder tomar a decisão. A nossa ideia era pagar o mesmo valor de aluguel e pagar numa parcela da casa, né? Acabou passando um pouquinho, mas era o que dava para fazer, e a gente resolveu ir para frente. E isso é interessante, esses custos aqui de água, né, de council rate, de condomínio, a gente aqui na Austrália, a gente está acostumado a tudo pagar meio semanalmente, quinzenalmente, e esses custos eles vêm semestralmente, trimestralmente. Então vem assim, 25 semanas juntos, ou 20 semanas ali acumulado, e às vezes vem uma paulada. Se você não está planejado, isso pode dar uma impactada no seu orçamento. Então fiquem de olho nisso, tá? E para finalizar, Guilherme, tá super bom o bate-papo, né? Mas aqui a gente gosta de não passar muito de 30 minutos. Né? A gente sempre bota 2 perguntas que a gente faz para todos os nossos clientes. A primeira é, como é que a Capta te ajudou nesse processo? Né? E a segunda, se você tem alguma dica para deixar aí para o pessoal do que fazer ou do que não fazer nesse processo de compra. Bom, eu descobri a Capta online, provavelmente algum post, algum vídeo que eu vi, e foi assim que eu comecei a seguir. Aí, até ele não gosta muito dessa história, mas eu conheci, eu tenho um amigo em comum com o Alvi, e eu conheci ele num dia horroroso, que foi no Brasil e Croácia. A gente já acabou assistindo esse jogo junto, então não foi um bom começo que eu tive com a Capta, mas eu resolvi insistir. Obrigado. E como você falou, assim, a nossa ideia era bater um papo com vocês com muita antecedência para poder tomar essa decisão com calma. As coisas acabaram acontecendo diferente, mas eu ainda continuo achando importante, com mais antecedência possível, começar esse relacionamento. De novo, é um relacionamento que a gente não está acostumado no Brasil. Aí eu não estou fazendo propaganda da Capta, como o mercado funciona, assim. O broker, a gente não paga nada, a gente como cliente não paga nada para o broker. E uma coisa que me surpreendeu foi que, no trabalho da Capta, foi que não foi aqui assim, presta o serviço que o broker presta. Além do serviço que o broker presta, eu podia pedir opinião pro Fabiano, ele me ajudava com algumas coisas. Ele você sempre colocava que, em algumas vezes você até falou assim, se eu fosse você, eu faria isso, mas a decisão é sua. Então a decisão tem que sempre ser nossa, mas é muito bom escutar
principalmente de pessoas que passaram, profissionais que passaram, fazem isso todos os dias e ainda passaram por uma realidade bem parecida com a minha. Outra coisa que a Capta me ajudou muito foi em procurar os profissionais que você necessita para poder comprar casa. Então, desde advogado até as inspections, tem que fazer de building inspection e de pest control. Isso agiliza muito o processo. Assim, a gente que não está no mercado, até eu achar uma pessoa, aí você sabe como é que é, você liga, o cara não está available e tal. Com a Capta eu falei sempre assim, ó, tenho esse advogado aqui para indicar, o cara já me responde na hora, as minhas inspections foram super eficientes, então isso também facilita muito. Então, de novo, assim, não é um trabalho que o broker precisaria fazer, mas que facilitou muito no meu processo. Mesmo com o advogado que a Capta me indicou, eu usei o advogado que a Capta me indicou, e pelo processo ser diferente, eu ainda questionei algumas coisas. Eu questionava primeiro com o advogado, mas se eu ainda não estava feliz, eu ainda ligava para o Fabiano para perguntar. Isso aqui para mim não está fazendo sentido, assim, que você, enfim, são alguns detalhes que você aprende durante essa transação. E a equipe também, depois da oferta, eu tive contato com outras pessoas da equipe do Fabiano e do Álvaro, com outras meninas da Capta, que sempre realmente foram muito atenciosas e tiraram todas as minhas dúvidas. Que coisa boa, que coisa boa. Gente, a gente podia ficar aqui mais, né, Guilherme, a tarde toda aqui batendo esse papo, né, foi muito bom. Eu espero aí que esse vídeo aí tenha ajudado vocês aí na tomada de decisão aí, né, bastante informação legal. Guilherme, muito obrigado aí por você ter vindo, né, disponibilizado o seu tempo. Obrigado a você. E, gente, né, fiquem aí aguardando aí o próximo Café com o Fabiano, que a gente vai estar entrevistando aí mais uma pessoa bem legal aí para o próximo vídeo. Obrigado aí por terem nos assistido. E se você quiser bater um papo sobre a sua situação particularmente dita, por favor, marque um bate-papo com a gente através do nosso site, no www.captafinance.com.au, que vai ser o maior prazer eu ou o Alve aí bater esse papo contigo, tá bom? Gente, muito obrigado, até a próxima.